Alguém se preocupa contigo, alguém quer te abençoar. Não importa o que você passa, Deus trouxe você hoje aqui. Tua vida será transformada. A paz de Cristo. Eu sou o pastor Cássio, pastor da Igreja Renovada na cidade de Pederneiras, uma igreja família gerando discípulos em Cristo, bem cuidados, bem amados e completamente apaixonados por Jesus. Estamos aqui com o programa Atitude todas as manhãs de sábado e domingo, das 8 às 9, aqui na TV Prever. É a palavra de Deus no seu lar. Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor João, da Dirce aqui neste lugar, porque muito nos abençoará, Pai. Temos certeza que hoje o Senhor tem um maná do céu sobre nós, que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar, ó Deus amado, derramando, Senhor, da Tua palavra neste lugar, que nós possamos sair daqui cheios, satisfeitos, ó Deus, alimentados. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos desde já. Amém. Graça e paz. É um prazer grande estar aqui mais uma vez. E conforme o pastor Cássio já falou, a última vez que eu estive aqui, na verdade, eu passei por aqui, estava indo para uma reunião em Maringá, onde o pastor Cássio também devia ir, mas ele estava acidentado. Mas eu estava muito mais doente do que ele e não sabia. Então eu fui. E as coisas acontecem muito rápido. Naquela época eu estava viúvo, hoje eu estou casado. Eu estou com 4 pontes de safena, mas eu ainda estou com 2 veias entupidas, uma no coração e outra no pescoço, e ainda preciso da intervenção de Deus, né? Então, quando os irmãos lembrarem do pastor João Batista, ore para que Deus continue fazendo milagre. Mas eu posso dizer que passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor foi piedoso comigo, e como a Dirce falou, no meu modo de entender, é porque a obra não terminou, né? Então Ele está dando mais um tempo para nós fazermos a obra de Deus. Eu quero trazer uma palavra muito simples para os irmãos aqui nesta noite. Corro até o risco de ser simples demais, mas é o meu jeito de ser, e Deus tem me abençoado assim. Se você quiser anotar, eu vou falar de 4 pilares, ou 4 princípios, ou 4 bases de uma igreja saudável, uma igreja sadia. Amém? Porque igreja por igreja existe muitos por aí, mas existem muitas igrejas que realmente estão doentes. E, portanto, eu quero falar desses princípios para os irmãos. Nós vamos ler em Atos capítulo 2, do verso 41 até o verso 47. Eu não estou querendo dizer que nesse texto só tem esses 4 princípios. Eu acho que tem muito mais. Mas para mim, tudo o que acontecer deve encaixar sobre esses 4 pilares aí. Verso 41 de Atos 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu quero dizer para os irmãos que esta descrição aqui é a descrição do surgimento da igreja. De fato, Jesus já havia falado sobre a igreja, lá em Mateus capítulo 18, mas a igreja, de fato, como nós a conhecemos, ela surgiu aqui em Atos 2. E eu quero dizer para os irmãos que a grande maioria desse povo era um povo tímido, de baixa erudição, de pouco conhecimento, de pouca cultura. Eles tinham os mesmos problemas que nós temos hoje, mas eles receberam poder para falar de Jesus pelas ruas de Jerusalém. E o impacto foi tremendo. No versículo 5 está escrito assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações do mundo conhecido naquela época. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o quê? Não são esses galileus? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, da Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam, diziam: eles estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, amados, Pedro pregou ali um sermão básico, curto, mas inflamado, cheio de fé, de ousadia. E isto resultou na conversão de 3.000 almas. E é bom lembrar que eles não tinham prédio. Uma igreja de 3.000 almas, se nós tivéssemos na Igreja Missionária Unida do Brasil, ninguém tem 3.000 almas. Já pensou em... Quando eu cheguei em Sertãozinho, eu tive um ímpeto evangelístico e nós distribuímos de casa em casa por volta de 70.000 folhetos, batendo de porta em porta. Eu e os jovens que ali estavam, que me ajudavam, nós saímos cedo de manhã, aproveitávamos os que estavam de férias, íamos para as portas das fábricas. E a minha expectativa, eu tenho aquele folheto até hoje.
O título do folheto é Ainda Precisa Mudança. Eu me inspirei na campanha do Tancredo Neves. Sabe quantas almas nós ganhamos naquela campanha que nós fizemos? Nenhuma. Aí um dia, sentado lá para meia-noite, junto com o Paulo Sérgio, eu falei assim, mas se convertesse o tanto de almas que a gente esperava, aonde é que a gente ia pôr essas almas? Nós não temos lugar para pôr gente. Nós vamos aumentar o templo. Nós vamos aumentar o templo. Começamos aí então a aumentar o nosso templo naquela época. Lá para 80, 85, por aí. 85, 86. Mas aqui se converteu 3.000 almas, não tinha prédio, não tinha um pastor estabelecido, não tinha estatuto, não tinha regimento, não tinha direção, e para ser sincero, nem Bíblia eles tinham partes do Velho Testamento. A partir daquele grupo, o Evangelho alcançou todo o mundo conhecido daquela época. Eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, eles não tinham imprensa. Eu acredito que poucas pessoas tinham o Velho Testamento, porque eram rolos, pergaminhos, muito caro, muito difícil, mas o Evangelho avançou. O verso 42 fala assim: perseveravam na doutrina, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esta palavra, perseverar, ela é importantíssima no nosso contexto. O verso 43 fala assim: em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Novamente 46, perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com singeleza. E assim o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esses pilares, ou pontos de vistas, eles são relevantes para uma igreja que queira glorificar a Deus. Quantos desejam realmente glorificar a Deus com suas vidas? Conforme falou aquele moço que tirou a oferta aqui, nós sabemos que tem muita gente que o que eles desejam é ter uma multidão. Outros desejam ter um nome importante sobre a terra. Desejam ter um cargo importante sobre a terra. Deseja ter uma movimentação financeira interessante. E essas coisas tudo tem o seu lugar. Mas eu estou falando de glorificar a Deus. Se você é um desses interessado em glorificar a Deus, vai aí o primeiro pilar, chama-se culto. Diga comigo, culto. O que é que significa culto? Amados, culto significa adoração, significa veneração, significa admiração àquilo que é santo, que é divino, prostração, êxtase. Nós não temos visto muito isso nas igrejas, ou na vida dos crentes. Eles reuniam no templo. A Bíblia fala que é diariamente, no templo e de casa em casa. E perseveravam.
A palavra sugere uma fidelidade constante e sincera. Partiam o pão e oravam juntos. E havia temor. Ou seja, havia um sentimento de que Deus está aqui. E esta palavra, Jesus Cristo falou em Mateus no capítulo 5. Ele falou assim, nós poderíamos pregar um sermão só nesse texto de Jesus. Ele fala assim: se alguém vier trazer a sua oferta, quanto já leu isso? E lembrar, quando você sai lá do seu banco para trazer a sua oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, volta, resolve o problema com o teu irmão, depois venha trazer a oferta. Amados, essa coisa de culto é tão importante. Ela está também relacionada com a comunhão do irmão. Para muita gente, o dinheiro é mais importante do que a saúde espiritual das pessoas. Oferta pode ser o meu cântico, pode ser a minha oração, pode ser a minha pregação, pode ser a minha dança, e pode também ser o meu dinheiro. Eu imagino que cada um aqui veio trazer uma oferta a Deus nessa noite. Mas se você se lembra que tem um problema com o irmão, não espera que o irmão venha a você. Você lembrou, vai lá e resolva. Senão a sua oferta não valeu. Não teve valor. O culto verdadeiro hoje é joia rara. Nós fazemos as coisas tudo muito bonitinho, muito ensaiadinho. Eu acho que, eu vou fazer uma crítica que aos músicos, não necessariamente os músicos dessa igreja, mas a todos. Eu sou daquele tempo que a gente cantava sem nenhum instrumento na igreja. E a gente escutava a igreja cantar. Hoje, raramente a igreja canta. Quem canta são os músicos. Normalmente os instrumentos são muito altos e tocam em um tom profissional, um tom muito alto, que os pobres mortais não alcançam. Então, na maioria das vezes, quem canta são os músicos aqui. Eu sugiro aos músicos que de vez em quando tentem cantar a capela, tentem baixar o tom. Se é ré, vai para dó, se é sol, vai para fá, e por aí adiante. E tentem ouvir se a igreja está cantando. Porque eu entendo que a igreja gosta de cantar. Porque, amados, eu estou na igreja há mais de 40 anos. E a igreja naquele tempo cantava. Cantava. A igreja de hoje geralmente não canta. Culto a Deus. Aquela falta, aquela expectativa, aquele respeitoso deleite, misturado com o temor de Deus. Então, culto. O crente precisa gostar de culto. Amém? Se você quer igreja saudável, você precisa gostar do culto. Aprender a gostar do culto. Seja domingo, seja segunda, seja terça, seja quarta, seja no templo, seja na casa, seja na fábrica. Aprenda a gostar do culto. Aprenda a louvar a Deus sozinho. Aprenda a cantar sozinho. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo.
Com seu poder socorre os seus em todo transe agudo. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem cantou esse cântico? Quem que cantou pela primeira vez? E quem escreveu? E em que circunstância? Tá bom. Quem escreveu foi Martinho Lutero. E ele cantou esse cântico quando ele estava indo para o tribunal. Antes deles, muitos cristãos já tinham sido condenados e decapitados. E ele, quando entrou na cidade de Worms, ao invés de estar dizendo: Deus, por que o Senhor permite uma situação dessa? Por que o Senhor permite frieza tão grande na igreja? Porque o Senhor permite tão grande corrupção? E eu, teu servo, agora estou sendo julgado. Ele levantou na carroça, estufou o peito e cantou esse cântico. Esse é um dos que nós deveríamos cantar de vez em quando. Cânticos simples como: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Amados, não vamos deixar a música só para os profissionais. Vamos aprender a louvar a Deus nos dias de festa, nos cultos de celebrações, mas também na hora do sofrimento, na hora da perseguição, na hora da dor, na hora da acusação. A igreja precisa aprender a cultuar a Deus em qualquer tempo. Segundo pilar, para não ser muito demorado: aprendizado. A palavra aparece aí algumas vezes. Perseveravam na doutrina. Diga comigo: perseverar na doutrina. Amados, a grande maioria dos crentes não gostam de culto de ensino. E também muito pouco lê a Bíblia. E por isso muito pouco sabe. E por isso muitos crentes se desviam, porque não tem firmeza na Bíblia. Qualquer um testemunho de Jeová vem e te engana. Um adventista vem e te enrola com o sábado, com a carne de porco, com não sei o quê, com a doutrina do santuário e não sei o quê, porque você não conhece a Bíblia. Porque a maioria dos crentes não lê a Bíblia, mal traz a Bíblia nos cultos. Perseverava na doutrina. A Igreja Missionária Unida, ela tem por hábito frequentar a escola dominical, administrar uma escola dominical, aonde os nossos crentes e a maioria dos nossos obreiros são formados na escola dominical. E amados, a Bíblia é grande. A Bíblia é grande. E quando você pensa que você sabe e conhece, você ainda não sabe e não conhece como convém. Eu mesmo
na maioria das vezes, quando alguém me faz uma pergunta, eu tenho que pensar primeiro antes de responder. Às vezes eu preciso de uma chave bíblica. Às vezes eu preciso de um dia ou dois para pensar naquela questão. Então nós precisamos de perseverar na doutrina. Apóstolo Paulo fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem, manejar fala de usar as mãos. O texto tal, está lá em Abacuque, mas Abacuque, aonde que fica Abacuque? Joel, aonde que está Joel? Filemon, aonde que fica Filemon? E às vezes o pregador já terminou de ler o texto e você ainda nem achou. Porque nós não estamos acostumados, mesmo que as nossas Bíblias tenham índice, mas nós não estamos acostumados a ler a Bíblia. Esse texto perseverava na oração e no ministério da palavra, dá a ideia de uma persistência na busca, na leitura, apesar de que naquela época, como eu já disse, eles não tinham a Bíblia completa, escrita, mas aquilo que eles tinham, eles liam e decoravam. O apóstolo Pedro, ele fala assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por ganância, mas voluntariamente, mas de ânimo pronto, né? Aquele que deseja ser líder de alguma coisa na igreja, especialmente líder de uma célula, de uma congregação, ele precisa, sobretudo, aprender a valorizar a leitura da palavra de Deus. Ainda Paulo fala assim: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Isso aqui parece que é uma coisa que não é prática hoje. A grande maioria das pessoas não quer meter-se na vida dos outros. Eu vejo o irmão em pecado, eu vejo o irmão cometendo um erro, uma falha. O máximo que eu posso fazer é falar para o pastor: mas pastor, não me meta nesse rolo, só estou te avisando. E eu costumo usar a frase, aliás, eu tenho duas frases que eu uso. Uma, até eu tenho um quadro de bronze que eu ganhei de um irmão que já é falecido, colega de ministério que já é falecido. A frase diz o seguinte: seja bem-vindo, mas por favor, não me fale mal de ninguém. Amém? Não quero fofoca. Mas por outro lado, a Bíblia fala assim: insista, pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue-as. Essa palavra, se eu entendo bem, significa corrigir aquilo que já é bom. A gente usa uma palavra hoje: se melhorar, estraga. Quem já ouviu isso? Isso é uma bobagem do tamanho do elefante. Porque, amado, se melhorar, melhora. Vocês lembram do celular, dos primeiros que saíam? Ele era um sabugão desse tamanho. E não pegava em quase lugar nenhum.
Hoje você tem celulares de última geração, pequenos, grandes, com internet, ficou muito melhor, é ou não é? Os microcomputadores que saíram, na época eles eram muito bons, mas hoje nós temos coisas muito melhores. Nós temos, por exemplo, um negócio desse aqui, né, que eu posso carregar 5 Bíblias, concordância, um monte de coisa, posso entrar na internet, posso fazer um monte de coisa, apesar de que eu não sei fazer, mas que pode, né? As coisas melhoram. Eu me lembro de uma vez que eu fui de Goiânia a Belo Horizonte de trem de ferro. Sabe quantas horas gastei? 44 horas para ir, 44 horas para voltar. Hoje a gente vai de Goiânia a Belo Horizonte de avião, eu acredito que não gasta mais do que 3 horas. Então as coisas que melhoram. A palavra redarguir é isso, é melhorar aquilo que já é bom. Se você já é bom, você pode ser melhor, amém? Fala para o seu irmão, você pode ser melhor, irmão. Você pode ser mais útil na casa de Deus. E eu espero que esse ano de 2014, você seja melhor. Você pode ser. Redarguas. É a ideia. É a ideia que o texto nos passa, né? Repreendas. A grande maioria hoje não está repreendendo nem os próprios filhos. Amados, e repreensão faz parte da vida cristã. Nós não podemos mudar a vida de ninguém, inclusive nem a dos nossos próprios filhos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos repreender. Nós temos adotado a política da boa vizinhança. Deixa para lá. Problema dele. Exortar. A palavra exortar significa animar. A pessoa está desanimado. Para muita gente, exortar é dar uma dura, mas não é. O texto, a ideia no original é animar aqueles que estão desanimados com toda longanimidade e doutrina. Então, este é o segundo ponto. Eu quero mais. Amém? Quantos querem mais? Nós temos a mania de ficar satisfeitos com aquilo que já temos. A instrução, eu quero abrir um parêntese aqui, para dizer que a instrução pode ser extremista e farisaica. E a Bíblia diz que a letra mata. Esse é um ponto de vista ao lado do outro ponto de vista. Bem, se a letra mata, então eu não quero aprender mais. Eu quero falar uma coisa para você, amado. Choque elétrico também mata. Quantos sabem que choque elétrico mata? Quem quer ficar sem energia elétrica na sua casa? Água mata. Mas as pessoas querem pelo menos uma caixa d'água. Mas a maioria das pessoas que podem quer ter uma piscina. Água mata. Então nós precisamos entender que nós podemos e devemos aprender sem ser farisaicos. Os fariseus sabiam muito, mas eles não tinham
o Espírito Santo. E nós podemos aprender muito da palavra e sermos cheios do Espírito Santo e conservarmos o nosso coração apaixonado pelas almas. Não deixar que nossas reuniões se tornem um clube, uma classe de escola dominical, um lugar de criticar os outros que sabem menos do que nós, e não permitir que o nosso aprendizado se deteriore. Terceiro pilar, chama-se comunhão. Eles tinham tudo em comum. Esse pilar é de natureza horizontal. Primeiro, segundo é vertical. Terceiro e quarto é de natureza horizontal. Tinham tudo em comum. A verdadeira comunhão significa, amado, que importamos com os outros, cuidamos dos outros. Sabemos que não existe igreja de uma pessoa só. Esse negócio de eu vou servir a Deus na minha casa, isso é papo furado. Isso é conversa de crente frio, de crente desviado, de crente que não acredita na palavra de Deus. Inclusive eu gosto da expressão que diz assim: os que criam estavam juntos. Não sei se você percebeu. Os que criam estavam juntos. Quer dizer, a comunhão virou um nome dos crentes. Se eu creio, eu me ajunto com outro que crê. Pastor Cássio falou aqui sobre as torcidas dos times. Realmente é vergonhoso para nós, porque nós devíamos ser muito mais apaixonados por Jesus, muito mais apaixonados pelo Espírito Santo, muito mais apaixonados pelos irmãos, do que qualquer corintiano, do que qualquer São Paulino, do que qualquer palmeirense é apaixonado pelo seu time. Até porque os seus times nada farão pelos seus torcedores. Os torcedores, além de pagar caro, vez por outra, morre um aí, a paulada, a facada, a estocada, e vai para o inferno. Mas Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, e Ele nos deu uma missão. E essa expressão, os que criam estavam juntos, essa ideia de que nós importamos com os outros, de que nós somos um corpo, isso significa que nós temos também que pagar um preço, porque viver em comunhão não é uma coisa fácil. Nós temos que evitar as críticas negativas, nós temos que evitar as fofocas, nós temos que falar a verdade em amor, uns para com os outros. Nós temos que procurar a edificação dos outros. Nós precisamos aprender a renunciar à nossa vontade. E é bem por isso, os filhos saem de casa, o marido abandona a esposa abandona o marido. É natural também que muitos chamados crentes abandonem a igreja. E, especialmente, a maioria dos crentes não gostam de reuniões pequenas, reuniões de 10, reuniões de 5, reuniões de 4, reuniões onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu estava conversando hoje com o pastor Cássio. Eu desconfio muito de pastores, eu conheço alguns,
que não gosta de ser hospedado na casa de outro pastor e também não hospeda outro na sua própria casa. Amado, na minha casa tem coisa que eu não gostaria que vocês soubessem, mas é a minha realidade, pelas quais eu oro. E se você for meu amigo, você vai orar comigo. Se você for meu irmão de verdade, você vai orar comigo. Você sabe que eu não posso mudar a vida de todo mundo que está na minha casa, mas nem por isso eu vou esconder minha casa de vocês. Aliás, vocês são bem-vindos na minha casa. Nós sabemos de igrejas grandiosas, aonde o pastor chega de helicóptero, faz a pregação, e no último instante põe o povo para orar, e enquanto o povo está orando, ele sai de fininho e vai embora. Amados, esta não é a igreja de Deus que nós queremos. Nós queremos uma igreja que conheça as nossas realidades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas lágrimas, que nos dê as mãos, que possa nos abraçar, que possa orar conosco, porque todos nós somos de carne e osso, e todos nós temos problemas. Infelizmente há igrejas que não querem admitir isso. Há igrejas que não querem nem admitir que o crente passe por dificuldade financeira. Quanto mais ter um problema com um filho separado, ou com uma filha que engravidou sem fora do casamento, ou qualquer coisa desse tipo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Eva colocava Caim no colo, quem podia imaginar que Caim seria assassino? Quem poderia imaginar? Quando os pais de Sansão receberam a revelação de que o seu filho nasceria, quem que poderia imaginar que ele seria um adúltero, que ele seria um desobediente? Quando Rebeca engravidou, ela jamais imaginaria que Jacó seria um enganador, mentiroso. Jamais imaginava que Esaú fosse alguém que ia desprezar as coisas de Deus, fazer pouco caso para com as coisas de Deus. Quando as mulheres de Jacó engravidaram, elas jamais pensavam que dentre os seus filhos teria sequestrador, teria assassinos, teria quem deitasse com a esposa do próprio pai. Amados, nós somos de carne e osso. Fala para o seu irmão, nós somos de carne e osso. E nós temos problemas. E nós precisamos uns dos outros. Nós temos que fazer uma aliança de andar juntos, de ficar juntos na dor, como no casamento. A gente faz aquela confissão, aquela declaração: eu vou estar junto com você na dor, no sofrimento, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. Infelizmente muitos não cumprem isso, mas devíamos cumprir. E na igreja também, quando nós nos batizamos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo essa declaração: eu sou um
com você. Amém? Quarto pilar e último, eu chamo de expressão. Expressão, o que é isso? É o que vocês fizeram ontem à noite. Quantos estavam no culto ontem à noite? Faltou muita gente. Expressão, ou seja, quando a igreja está reunida, cuidando dos seus membros, seja no templo ou nas casas, isto é comunhão. Mas quando a igreja sai para a rua, isto é expressão, ou é missão. E ali estava um grupo de gente, cujo culto era espontâneo, a instrução era sólida, a comunhão era genuína, e a expressão era compassiva. Diga comigo: culto, instrução, comunhão e expressão. O Senhor Jesus falou: esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quem falar que Jesus Cristo vai voltar amanhã está enganado, porque muita gente, infelizmente, não ouviu ainda esse evangelho com clareza. E nós temos a obrigação, quando se fala em pregação, aqui mesmo na cidade de Pederneiras, você vai descobrir que tem muita gente que, apesar da pregação do rádio, da televisão, tem muita gente que não ouviu porque não ouviu com clareza, não ouviu boca a boca, cara a cara. Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou a todos. Eu entendo, amado, que essa pregação não deve ser através de um folheto, através de um programa de rádio ou de televisão. Ela deve ser uma pregação compassiva. Você demonstra amor, compaixão, pegando nas mãos, no braço, abraçando, ajudando, socorrendo, tirando as dúvidas que as pessoas têm. Paulo Show, pastor da maior igreja do mundo, já há pelo menos uns 40 anos, entre outras verdades, ele falou assim: não desejar uma igreja grande, não somente é falta de visão, mas é também falta de compaixão. Então nós queremos uma igreja grande, amém? Nós queremos uma igreja que cresce. Nós precisamos ter compaixão, como Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo percorria as cidades e vilas, pregando o evangelho. Em outro lugar diz que ele não tinha tempo nem para comer, tinha sede, porque ele sentia a urgência, a necessidade de pregar o evangelho. As suas últimas palavras aqui na terra foram: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós precisamos cumprir esses mandamentos. No livro de Atos também, existe uma frase que para mim ela é importante. No
no capítulo 6, verso 7, está escrito assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. No capítulo 12 está escrito assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E no capítulo 19, 20 está escrito assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu tive a ideia assim daquela Bíbliazinha dos Gideões. Quem já viu? A Bíbliazinha minúscula que se carrega aqui no bolso da camisa. Aí depois eu tenho uma Bíblia assim que é de expulsar demônio, né? Agora eu não estou usando mais porque estou usando o tablet, facilita mais. Então daí, parece que aquela Biblinha dos Gideões é um filhotinho de Bíblia, né? Que vai crescer um dia. Mas na verdade o texto não está falando isso. É uma expressão. A palavra de Deus crescia, porque os crentes iam desde o primeiro dia, no capítulo 2, quando se converteram 3.000 almas, e depois 5.000 almas, e depois se multiplicava o número dos fiéis, e aqueles irmãos estavam tremendamente entusiasmados, e eles sim muito mais entusiasmados do que a torcida do Corinthians. Eles falavam com todos os seus conhecidos a respeito das maravilhas que Jesus Cristo fez, a respeito da morte de Jesus, a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito dos milagres que Jesus continuava fazendo naqueles dias. Então a palavra crescia. E eu, amado, quando Pedro respondeu à crítica dos zombeteiros lá em Jerusalém: estes homens não estão embriagados, como vós dizeis, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas pelo contrário, é que está se cumprindo aquilo que o profeta Joel falou. E o que o profeta Joel falou? O profeta Joel falou: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, profetizarão naqueles dias. Agora Pedro, há mais de 2.000 anos atrás, ele entendeu que já eram os últimos dias. Eu entendo que nós hoje estamos muito mais nos últimos dias. E portanto, o que aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecoste pode voltar a acontecer. Nós devemos ansiar que aconteça, que volte a acontecer. Não é pela nossa força, é pelo poder de Deus. O que nós devemos manter são os 4 pilares: o culto verdadeiro, genuíno, santo, o aprendizado, o ensino da palavra de Deus, com muita determinação, com muita persistência, a comunhão com os irmãos e o evangelismo. Vamos exercitar aquilo que nós aprendemos esta noite. Cante, igreja, ao teu Deus. Todos têm que ver.
completamente apaixonados por Jesus. Estamos aqui com o programa Atitude todas as manhãs de sábado e domingo, das 8 às 9, aqui na TV TV. É a palavra de Deus do seu lado. Alguém se preocupa contigo, alguém quer te abençoar. Não importa o que você passa, Deus trouxe você hoje aqui. Tua vida será transformada.